O general Augusto Ferreira da Costa era conhecido por três coisas: sua pontualidade militar, seu bigode impecavelmente encerado e sua completa incapacidade de admitir erros. Aos 52 anos, comandava o 7º Batalhão de Infantaria, com mão de ferro e voz de trovão, nunca tendo perdido uma batalha menos, pelo menos segundo suas próprias narrativas. Naquela manhã de março, enquanto as primeiras luzes da alvorada tingiam de laranja as trincheiras lamacentas, o general Ferreira da Costa preparava-se para sua ofensiva mais ambiciosa. Do outro lado do vale, as forças inimigas do coronel Vasconcelos aguardavam, igualmente confiantes. A guerra civil que dilacerava o país já durava 3 anos, e aquela batalha prometia ser decisiva. Cavalheiros, declarou o general aos seus comandantes, apontando para o mapa estendido sobre a mesa improvisada, ao meio-dia em ponto. Atacaremos pelo flanco oeste. A vitória será nossa antes do pôr do sol. O capitão Mendes, veterano de inúmeras campanhas, ousou questionar. General, perdoe-me, mas os relatórios de reconhecimento indicam que... Relatórios, trovejou Ferreira da Costa, batendo o punho na mesa. Relatórios são para homens que duvidam de seus próprios olhos. Confio na minha experiência, capitão. E minha experiência nunca falha. Às 11h45 da manhã, as tropas estavam posicionadas. O general, montado em seu cavalo branco, porque heróis sempre cavalgam montarias brancas, ergueu a espada cerimonial que seu avô havia usado em batalhas esquecidas. Foi quando algo extraordinário aconteceu. General? Chamou o capitão Mendes, alarmado. O senhor está bem? Mas Ferreira da Costa parecia não perceber nada de anormal. Continuava gesticulando com a espada, proferindo seu discurso motivacional habitual, sobre honra, pátria e destino manifesto. Sua voz, contudo, começava a soar estranhamente oca, como se viesse de muito longe. O brilho tornou-se cegante. Houve um estalo seco no ar, semelhante ao som de galho quebrando. E então, menos nada. O general Augusto Ferreira da Costa simplesmente não estava mais ali. O cavalo branco, agora sem cavaleiro, relinchava confuso. A espada cerimonial havia caído na grama úmida. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Onde está o general? Sussurrou um jovem soldado. Do outro lado do vale, observando através de binóculos, o coronel Vasconcelos testemunhara tudo. Por um longo momento, permaneceu paralisado. Depois, lentamente, baixou os binóculos e olhou para seu tenente. Você viu o que eu vi? Vi, senhor. O general deles evaporou. Vasconcelos era um homem de princípios rígidos, mas também era supersticioso. Aquilo era claramente um sinal dos céus. Não se ataca um exército cujo comandante acaba de ser levado pelos deuses, ou pelo diabo? Recuem as tropas, ordenou. Esta batalha foi adiada por intervenção divina. E enquanto isso, no campo do 7º Batalhão, o caos se instalava. Alguns soldados ajoelhavam-se em prece. Outros discutiam teorias cada vez mais bizarras. Teria sido uma arma secreta inimiga? Um raio invisível? Castigo divino pelos pecados do general? O capitão Mendes assumiu o comando temporário e, contrariando as ordens finais de Ferreira da Costa, ordenou a retirada tática. Sem comandante, sem plano claro e com um moral destroçado, continuar seria suicídio. A notícia do desaparecimento se espalhou como fogo em palha seca. Jornais publicaram manchetes sensacionalistas. Cientistas foram consultados. Médiuns ofereceram seus serviços. O caso do general que evaporou tornou-se a obsessão nacional, ofuscando temporariamente até mesmo a guerra. 3 dias depois, numa noite sem lua, algo igualmente extraordinário ocorreu. O general Ferreira da Costa reapareceu. Não exatamente onde havia desaparecido, mas próximo o suficiente. Cerca de 500 metros a leste, numa área deserta do campo de batalha abandonado.
A batalha já começou? Foi encontrado uma hora depois por uma patrulha de reconhecimento que quase o alvejou, pensando ser um fantasma. Quando finalmente o levaram de volta ao acampamento, já quase amanhecendo, foi recebido com uma mistura de alívio, temor e fascinação mórbida. General? Capitão Mendes, aproximo-se, cautelosamente. São 4 da manhã. O senhor esteve ausente por 3 dias. 3 dias. Ferreira da Costa franziu o senho. Impossível. Estava prestes a dar o sinal de ataque. E levaram-no para a enfermaria. Médicos o examinaram e não encontraram nada de errado, fisicamente. Mas o general não era mais o mesmo. O trovão em sua voz havia se reduzido a um murmúrio, a certeza inabalável em seus olhos, substituída por uma dúvida persistente. Nas semanas seguintes, tentou retomar o comando, mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em sua carreira, Ferreira da Costa começou a ouvir seus oficiais. Consultava os relatórios de reconhecimento. Admitia quando não tinha certeza absoluta. Alguns diziam que 3 dias no vazio haviam-no enlouquecido. Outros, que finalmente o haviam tornado. A guerra eventualmente terminou, não por grandes batalhas decisivas, mas por exaustão mútua e negociações cuidadosas. O general Ferreira da Costa aposentou-se, com honras, e foi viver numa pequena fazenda no interior. Nunca falou publicamente sobre o que experimentara durante aqueles 3 dias. Mas numa tarde chuvosa, anos depois, seu neto de 8 anos o encontrou na varanda, observando as nuvens. O velho general, bigode agora completamente grisalho e sem o enceramento de outrora, sorriu levemente. E para onde você foi? Ferreira da Costa ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Fui para um lugar onde o tempo para, onde não há mapas, nem estratégias, nem generais, nem soldados. Apenas silêncio. E naquele silêncio, escutei algo que nunca havia conseguido ouvir, em meio ao barulho dos canhões e das certezas. O que, vovô? Escutei todas as minhas dúvidas, e aprendi que um homem só se torna verdadeiramente sábio quando reconhece tudo aquilo que não sabe. O menino considerou isso com a seriedade própria das crianças. Então foi bom você ter evaporado? O velho general riu. Um som surpreendentemente alegre. Sabe de uma coisa? Acho? Que foi? Às vezes precisamos desaparecer completamente para nos encontrarmos de verdade. E enquanto a chuva tamborilava suavemente no telhado de zinco, o general que evaporou em plena guerra continuou observando as nuvens.